Conto: Na Praia do Tinguá. Psicodigitado por Juscelio Teixeira. Ditado pelo espírito José Paz. Em uns destes dias que Arthur isolava-se para viajar em seus devaneios, teve o impulso incontrolável de dar uma volta pelos mares próximo da ilha de Santa Catarina, querendo acostumar-se como um solitário, pois achava-se dependente de sempre ter alguém por perto e isto queria mudar. Não aguentava mais tanta censura sobre o que gostava de fazer. Embora exercendo influências benéficas, tive a orientação de deixá-lo seguir, pois seria a chance que tínhamos em fazê-lo atentar-se para o que teria que mudar. Deixando-se influenciar, escutava os outros e eu deixava-me em um canto isolado. Irresponsável pegou o seu pequeno barco a motor, sem se preocupar com nada nem se preparando para tal aventura. Após 2 dias viajando em seus condenáveis prazeres, costeando os arredores que conhecia, pois volta e meia navegava por aquelas bandas, ao longe avistou uma praia, e cansado resolveu ir até aquele que parecia um paraíso, tamanha era a beleza do local. Fazendo brilhar seus olhos, detalhava suas observações naquelas maravilhas. Costões, matas, praia, tudo mostrava-se como que não teria visto igual antes, tamanho a beleza. Após lançar âncora, encheu seu peito de ar, e aspirou aquela brisa, sentindo-se livre e satisfeito por seu feito. Pensou: aqueles momentos de solidão já tinha valido a pena. Caminhou na praia lentamente, sentindo o imenso prazer de perceber as pequeninas ondas se quebrar próximo e vir beijar seus pés. Ao longe, avistou uma jovem sentada a uma pedra, olhando o mar pensativa. Tentou imaginar o porquê que aquela garota estaria naquele local sozinha, e demonstrando-se triste. Aproximou-se. Sua feição, loira, olhos grandes negros e com os cabelos indo até sua cintura, com um corpo escultural, fazendo-o imaginar as mais indecentes realizações com aquela jovem. Percebera que usava seus trajes de praia, um minúsculo biquíni, era o que tinha para cobrir aquele corpo perfeito. Procurando não fazer barulho, em passos cautelosos seguiu. Quando estava a alguns metros, para não assustá-la, falou em um tom suave: "Oi moça, podes me dar uma informação?" A garota, não se surpreendendo com sua presença, virou-se calmamente e respondeu: "Claro que sim. O que posso ajudar? Como é o nome deste lugar?" Ela o olhou fixadamente. "Está na Praia do Tinguá, na cidade de Governador Celso Ramos, não percebeu?" "Não menina, eu ainda não conhecia este lugar." "Então, não sabe o que perdeu de bom." "Pode ser." Arrogante quis desdenhar do local. "Já vi belezas maiores. O que observo, e isto não é grandes coisas, é uma pequena praia cercada de mata nativa em todos os lugares que avisto, e simplesmente tem aquela casa ali, e não vejo nada de tão especial assim." "Realmente você é do mesmo jeito meu, só dá valor às coisas depois que perde, mas vou ajudá-lo a abrir seus olhos antes que seja tarde demais." Arthur tentou entender o que a garota quis dizer, mas, em vão. Feche seus olhos, respire fundo, sinta as energias e o ar deste paraíso e vai aprender a valorizar o que tem à sua volta. Um silêncio se fez, que mais parecera uma eternidade para o impaciente Arthur. Embora desconfiado, Arthur por segundos deixou-se envolver por aquelas energias. "Eu sempre ficava aqui deste jeito, sentindo cada sensação que este lugar fornece-lhe, esperando, mas, sinto muito em dizer, chegou tarde demais para nós." Falou a moça enquanto ele ainda estava com os olhos fechados. Arthur abriu os olhos perplexo com o que ouvia e disse: "Desculpe garota, o que fala não tem sentido para mim. Diz que me esperava." "Como assim? Não a conheço." Como Arthur, a jovem sonhava, viajava em seus devaneios. Iludia-se buscando em uma espera infinita aquele que poderia ser o seu príncipe encantado. Em contrapartida, Arthur procurava o encontro perfeito, a garota de suas fantasias. "Eu sempre sonhei com este momento, venha até aqui," disse a garota taxativa. Mesmo apreensivo com o jeito estranho da jovem falar, não a resistindo, assim fez. Ansioso e com dificuldades, subiu a pedra para chegar até onde a moça estava. Próximo à jovem, percebeu que a pedra mais parecia que fora cortada propositadamente para ficar naquela forma com uma pequena inclinação. Admirou-se.
Porém detalhes faziam desconfiar de tão perfeita que era o corte. Custava acreditar que era obra da majestade, Omar. Olhou ao lado desconfiado. Notou outro corte na pedra semelhante a uma escada esculpida próximo onde a jovem estava. Parecia uma subida para o altar. Balançou a cabeça, acreditou, como sempre, que toda aquela visão fazia parte de mais umas de suas alucinações. Olhou para trás. Ao longe uma estradinha que, quem viesse daquele local, para chegar aonde estavam, teria que pegar à esquerda de quem entrava na faixa de areia. Portanto, a visão dali fazia ver qualquer aproximação, assim não seria pego de surpresa por algum mal-intencionado. O sol timidamente escondia-se por detrás da montanha, mostrando um pôr-de-sol nunca visto por ele. Preocupou-se, pois mais alguns minutos e a noite iria chegar. Estava longe ainda de sua casa, e como seus amigos o alertavam, Omar podia tornar-se traiçoeiro para aqueles que não tinham experiência. Contudo, vendo aquela beleza em sua frente, pensou: não vou perder esta oportunidade por nada deste mundo. Depois me viro, e acho o caminho de casa. Próximo à jovem, assustou-se após fitá-la com detalhes. Algo mostrava-se estranho em sua face, porém não conseguia distinguir o que podia ser tamanho sua ansiedade. Fazendo-se atencioso e preocupado com sua situação, perguntou: menina, por que está essas horas por aqui sozinha? Você está bem? A garota, confundindo ainda mais, estranhamente olhou lentamente em sua direção, mas demonstrava não ser para ele que olhava. Sim, estou bem, meu amor. Há muito esperava. Por que demorou tanto? Me desculpe, garota, mas você deve estar confundindo-me com alguém. Não a conheço. Está brincando comigo, não é? Qual é o seu nome? A garota aproximou-se lentamente, olhando com um semblante sério. Mostrando-se sedutora, fazendo tremer de desejo, ela entrelaçou os braços em volta de seu pescoço, e o beijou ardentemente. Atrevida, encostou-se no corpo de Arthur, fazendo ferver ainda mais seus desejos primitivos. Por sua vez, Arthur, sem pensar nas consequências, imaginando seus objetivos iniciais realizados, não permitiu-se fugir daquele enlace, pois quando a avistou já imaginara aqueles fins, e sem mais nada a falar entregou-se irresponsavelmente a uma situação sem censuras, tendo como testemunha somente o barulho das ondas quebrando naqueles rochedos, e os últimos raios de sol esquentando ainda mais aqueles corpos. Após longos momentos de puro prazer, Arthur, saciado, pois diversas vezes fantasiava aquela situação, mostrando-se feliz, pegou-a pelas mãos e convidou-a a banhar-se nas límpidas águas daquele que considerou momentaneamente o pedacinho de seu paraíso. Irresponsável, planejava na sequência pegar seu barco e sair dali, esquecer tudo, e deixar aquela garota como fizera de costume com outras meninas que encontrava em seu caminho de playboy com poderes financeiros consideráveis. A garota lhe fez um pedido. Você realiza um desejo meu. Leva-me para passear de barco. Minutos depois, estavam afastados consideravelmente da praia, quando o mais inusitado aconteceu nos trajetos daquele meu amigo. A certa altura da navegação, a jovem foi até a proa. Arthur a acompanhou, presumindo os prazeres se repetirem. Trocaram carícias, e foi onde Rose contou. Por dias eu ficava naquela pedra, sonhando que um dia um grande amor iria surgir em minha vida. Blá, blá, blá. Arthur ouvia, lembrando relatos de outras garotas sonhadoras. Insensível, pensava. E esta aí, as mesmas repetições e palavras sem nexos. O que queria dizer com aquilo que falou lá na praia? Ou seja, que agora era tarde demais. Arthur escutava tudo, mostrando-se atento, mas deduzia que aquela jovem não dizia coisa com coisas. Pensou. Deveria ser mais uma usuária. Todavia, isso não importava. Como egoísta que era, seus objetivos foram alcançados. Ouvindo-a, nada falou, friamente virou-se em direção do leme, demonstrando que suas intenções eram aquelas, ou seja, não queria compromissos. Não queria dar-lhe falsas esperanças ou interpretações. Fui testemunha direta do ocorrido, mas, como tal, nada podia fazer. Antes mesmo de Arthur chegar ao leme, de costas para Rose, surpreendeu-se quando escutou barulhos de algo caindo ao mar. No susto, virou-se rapidamente e não mais a avistou na proa.
Deduziu o pior e o óbvio: Rose caíra ou havia se atirado ao mar. Desesperado correu naquela direção, olhou a imensidão de águas e não mais a avistava. Apreensivo lançou-se ao mar na esperança de encontrá-la. Nadador experiente, mergulhou diversas vezes, olhava para cá e para lá, gritava seu nome. Rose! 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 E nada, não mais a avistava. Outras tentativas fez, até sentir-se completamente exausto. Desiludido voltou ao barco e jogou-se ao fundo da embarcação, para deitado recuperar-se dos esforços descomunal que fez, e sentira que perdera de vez aquela que lhe proporcionara uma tarde que não iria esquecer jamais. Chorou copiosamente, pois sentia-se responsável por ter permitido a vida daquela que há pouco conhecera esvair-se no meio daquelas águas que momentos antes fizera tão feliz. Meu Deus, onde está a garota? Por que fez isto? Perguntava-se desesperado. As lágrimas caíam abundantemente em sua face. Cansado, adormeceu por horas. Quando acordou era de madrugada. Preocupado que poderia se perder na ida para casa, resolveu voltar para o local de onde teria saído, e talvez se não encontrasse lugar para ficar, dormiria no barco, e ao amanhecer pegaria seu rumo, escutando pelo menos aquele dia os conselhos que seus amigos o deram, ou seja, para não velejar à noite sem maiores experiências. Contudo, surpresas ainda estavam reservadas para ele. Quando dirigia-se novamente à direção da praia do Tinguá, não mais a avistou. Ele queria guiar-se pelas luzes das casas acesas na praia, mas, onde imaginava ser a direção do Tinguá, não via mais luzes alguma. Olhou mais à direita de onde estava, e lá sim avistou luzes reluzindo como um farol lhe guiando naquela direção. Será que me desviei tanto assim da rota? Perguntava-se. Não pensou em outra alternativa, foi para lá. Antes de atracar, como sempre era prevenido nas roupas que poderia vir a precisar, de umas das gavetas pegou uns trajes próprios para a ocasião. Não iria até uma pousada de trajes de banho, minutos depois lançava a âncora e atracou naquela pequena praia, observado de perto por pescadores nativos que estranhava aquela pequena embarcação por ali aquelas horas da noite. Arthur não intimidou-se ao perceber os olhares desconfiados daqueles homens, pegou seu pequeno bote e dirigiu-se até a margem à frente aos pescadores e perguntou: Oi senhores, boa noite. Me perdi nas horas e não quero pegar o mar nesta escuridão. Podem me informar onde tem um lugar para eu dormir essa noite? Percebendo que Arthur não demonstrava o perigo que suspeitavam, como sempre demonstraram aos turistas que por ali passavam, foram simpáticos o orientando imediatamente onde poderia ficar. No caminho da pousada que os pescadores lhe indicaram, percebeu a indicação de onde tinha uma praça. Nostálgico, querendo distrair-se com algo, dirigiu-se para lá antes mesmo de chegar à pousada. O movimento no local era imenso. Olhou em frente, avistou uma igreja com uma movimentação fora do comum para aquelas horas. Resolveu ir até lá para verificar o que estaria acontecendo. A princípio imaginou ser uma festinha açoriana, mas ao aproximar-se, avistou pessoas chorando. Curioso, perguntou a uma garota o que acontecera. A jovem o respondeu fazendo-lhe uma pergunta. Poxa, não sabe? Olha, é só você então que não ficou sabendo, pois todo o município já sabe, a notícia correu mais que rastilho de pólvora. Não sei, estou chegando agora. Foi a Rose. Pescadores a encontraram morta hoje cedinho, boiando a um mar próximo do Tinguá. Arthur, quando escutou o nome Rose, empalideceu, mas, na sequência acalmou-se. Pensou. É uma infeliz coincidência de nomes, pois estive com a minha Rose no final da tarde, assim não tem como ser a mesma garota. Sem sono, nervoso e preocupado com os ocorridos, temendo que alguém pudesse tê-lo visto com aquela menina, e o denunciasse acusando-o responsabilidades por seu desaparecimento, Arthur não conseguia parar de pensar em sua Rose. Contudo, não via a hora do dia amanhecer para voltar à sua casa e suas rotinas e tranquilidade, e buscaria forças para esquecer tudo aquilo, pois tinha a consciência e a convicção que a suposta morte de Rose, ele não tinha culpa, pois foi ela mesma que atirou-se ao mar, portanto, não tinha como se condenar.
Sabia que não adiantaria ir a qualquer órgão competente e relatar o que acontecera, corria o risco de ser acusado de assassinato, então decidiu em ficar quieto e guardar aquele segredo para si. Com aquela movimentação, ficou por ali até o amanhecer ao longe, velando aquela que parecia ser tão querida diante sua comunidade. Quando amanheceu, preparou-se para ir embora, mas sua consciência queria ficar mais tranquila, e foi ao meio daquela multidão e tentou chegar o mais próximo da urna funerária daquela infeliz o quanto pôde. Entrou na igreja, e como há anos não fazia, ajoelhou-se e rezou. Pediu em pensamento que Deus recebesse a alma de sua Rose, e daquela outra menina ali, e pediu perdão por não ter feito algo a mais para salvá-la. Sentindo-se na obrigação de aquilo fazer, aproximou-se de onde a menina estava sendo velada, e o susto foi enorme. Na urna, diz da manhã anterior, segundo a garota que falara com ele lá fora, Rose, com certeza a mesma Rose que conhecera no final daquela última tarde. As pessoas que estavam próximo a Arthur, perceberam imediatamente que algo não estava bem com ele, pois empalideceu de uma tal forma que os deixaram preocupado, e foi assistido de imediato por quem estava por perto, que o seguraram pelos braços temendo uma queda. Sentaram-o em uma cadeira, deram-no água, o abanaram e chamaram uma enfermeira que estava no local. Coincidentemente a enfermeira era a mesma jovem que Arthur falou lá fora, e surpresa o perguntou: "Moço, você me disse que estava chegando aquele momento na cidade, o porquê então que, vendo Rose, ficou tão impressionado se não a conhecia?" Arthur, depois dando conta da gravidade de sua pergunta, a olhou e perguntou diante a várias testemunhas: "Você falou que ela foi encontrada no mar por pescadores ontem pela manhã, não foi?" "Sim, foi o que lhe disse." "Por quê?" Arthur, transtornado, deu um grito de pavor, relembrando o que acontecera na praia do Tinguá. Contudo, percebendo sua atitude, se recompôs, percebera imediatamente seu comportamento e falou mentindo: Moça, estou muito impressionado em ver esta menina, mas foi por achá-la tão jovem. Penso no absurdo que é alguém desta idade deixar tudo para trás e ir embora deste mundo tão belo. Sempre imaginei, se for um acidente, como seria acordar no lado de lá e deparar-se com uma situação desta, nada mais." Todos olharam-se simultaneamente, estranhando o comportamento daquele forasteiro, e murmúrios foram inevitáveis. Arthur, mesmo ainda surpreso com o impacto de ver o corpo daquela que tinha quase uma certeza que não fora a alucinação que vivenciou, tinha em seus segredos íntimos o do porquê que tudo poderia estar acontecendo com sua mente alienada, como assim queria imaginar. Surpreendendo a todos, levantou-se, pediu licença e retirou-se rapidamente. Não perdendo tempo, dirigiu-se ao seu bote, querendo sair dali o quanto antes, e deixar todos aqueles momentos para trás. Quando preparava-se para dar as primeiras remadas para impulsionar seu bote para ir em direção de seu barco, escutou uma voz lhe chamar: "Moço, por favor, espere." Arthur olhou e percebeu, era a enfermeira que o ajudou. "Por favor, moço, algo aconteceu entre você e Rose, sinto isto, e preciso saber o que foi, e quem sabe ajudá-lo." "Não, menina, não aconteceu nada, vou-me embora daqui, depois que atraquei neste lugar, acho que estou ficando maluco." "Sabes o porquê? Precisas conversar com alguém, não é?" "Precisa disto, eu sei." "Pois olha, se você está ficando maluco, eu também estou, e sei o que está lhe perturbando, pois tenho certeza disto, era o espírito de Rose o acompanhando quando conversou comigo lá na praça. Portanto, isso algo tem a ver com seu mal-estar, não é? Olha, moço, não está ficando maluco, somente precisa estudar para conhecer o que está acontecendo com sua mediunidade." "Mediunidade? O que é isso?" "Menina, não sei o que está dizendo nem quero saber, vou-me embora daqui, e quer saber, eu não vi nada e não sei de nada, deixe-me com minhas alucinações, eu sei muito bem de onde, e de que elas se originam." "Não, não sabe não, e é por isto que vive fugindo e agindo, deixando quem o ama realmente mais ainda preocupado. Deixa eu ir até o seu barco, quero sentir as energias daquele ambiente, e lá tenho certeza, encontraremos as respostas, e conversaremos melhor sobre os ocorridos. Só peço que espere-me até o enterro do corpo de Rose se fazer."
Arthur a olhou detalhadamente, e presumiu que talvez aquela moça poderia dar-lhe uma luz sobre o que estaria acontecendo com sua mente. Mas, egoísta como tal, também pensou: talvez seja mais uma destas garotas fácil e oferecida querendo ir até meu barco. Pelo sim ou não, não tenho nada a perder, vou esperar para ver o que vai dar. Tudo bem, moça, fico até o enterro, mas depois de conversarmos, parto e quero esquecer de vez que um dia estive aqui. Tamires, com aquela posição de Arthur, tranquilizou-se e retornou ao velório. A princípio ele ficou ali em seu bote pensativo analisando tudo, e olhando na direção onde estaria sua pequena embarcação ancorada. Minutos depois, inusitadamente avistou uma luz próximo à cabine da embarcação, e teve a certeza que algo estranho novamente estava acontecendo. Tinha a nítida visão que não era um reflexo do sol batendo em alguma parte do casco de seu barco. O dia fazia-se nublado. Querendo verificar o que estaria ocorrendo, começou a remar e foi até seu barco. Dentro da embarcação, olhava para todos os lados e não mais avistava o que viu da praia. Pensou: estou impressionado com tudo o que aconteceu, e já tenho a explicação. Está faltando o produto. Quer saber? Falava com seus botões. Eu tive um sonho, e a questão de achar a garota do velório parecida com a menina de meus sonhos, foi somente impressão. E Arthur, não esperando Tamires como prometera, ligou a máquina do barco e afastou-se dali tentando deixar tudo para trás. Em certa altura da viagem, quando estava novamente passando na direção da praia do Tinguá, olhou naquela direção, relembrando os momentos vivenciados, e uma força incontrolável o fez se aproximar da praia e jogar a âncora. Pensativo, sentou-se de pernas entrelaçadas encostado à cabine. Parecia sentir os dedos frios do vento tocar seu corpo, provocando arrepios. Barulhos das águas chocando-se ao casco da embarcação soavam como lamentos. Esticou seus braços e abriu um pequeno compartimento que fizera estrategicamente escondido. Do esconderijo retirou um pequeno pacote, junto uma pequenina vasilha, pegou uma determinada porção. Naquele instante lembrou que depois de muito tempo, estava há mais de 18 horas sem usar aquelas substâncias, sem sentir a sua falta. Como deixava-se impulsionar por aqueles que o induzia a usá-la, tivemos que agir. Aquela pequena vasilha levou até próximo a seu nariz, mas, antes mesmo de absorver a droga, e para não deixá-lo dúvidas que aquilo não eram frutos de sua mente perturbada pelas substâncias, recomeçamos mostrar aquilo que dizia-se ser alucinações. Ele avistou em sua frente, como flutuasse acima das águas, a imagem de Rose. A garota que o fez tão feliz algumas horas antes. Ele, tendo a certeza que a droga ainda não teria exalado e assim, não teria chegado em seu cérebro, e então, ciente no que realmente estaria acontecendo, perguntou a Rose: o que está acontecendo comigo? Você é fruto de minha mente já doente com os prejuízos que esta droga fez em minha cabeça, ou não? Uma voz suave e tranquila saía da direção de Rose, mas Arthur não via sua boca se mexer. Contudo, avistou uma outra imagem se fixar ao lado de Rose, e esta sim se fez visível. Após dizer a Rose o que precisava ouvir, percebeu que não estava alienado, e teve a certeza que aquela voz não era de Rose, e sim de seu anjo protetor que veio a resgatar. Eu, sentindo-me isolado, e ainda impotente, mas não perdendo as esperanças, ficava ali ao lado de Arthur, rezando que aquelas tentativas de fazê-lo acordar, desse certo daquela vez. Há tempos que ele não me ouvia, então tive que buscar auxílio. O protetor de Rose falou: Arthur, a menina Rose, como você também fez, deixou debilitar seu principal órgão também pelas drogas, não iguais às suas, mas, misturando antidepressivos com álcool e outras, simplesmente por não aceitar suas condições impostas por trajetos de erros do pretérito. Assim, estas e outras atitudes a levaram ao suicídio. Não foi culpa sua. Tudo aconteceu horas antes. Portanto, amigo, uma nova chance de repensar suas atitudes estão sendo colocadas em sua frente. Não as jogue fora como Rose fez. Preste atenção, responderei a pergunta que fez a jovem lá na praia. Mediunidade, o que é isto? Mediunidade é a capacidade que todo ser tem para fazer comunicação com o plano espiritual.
Alguns têm esta facilidade mais acentuada que outro, porém, todos têm esta capacidade, uns em grau maior, outros menos. Contudo, todos podem de alguma forma entrar em contato pelas diversas modalidades de mediunidade com o mundo dos espíritos. Tudo, todavia, se faz por merecimento, necessidade de situação ou por desenvolvimento através do estudo constante. No seu caso, é necessidade, pois outras chances já foram lhe mostrado e você não teve olhos de ver. No entanto, todo guia protetor nunca desiste de seu pupilo, e este é o caso em questão. Ele, como todos de nós, quando precisa de um auxílio extra, une-nos para os objetivos finais se concluírem. Arthur escutou aquelas palavras analisando-as em detalhes, mas, sentindo que seu corpo pedia uma outra dose daquilo que imaginava fazê-lo bem. Então pegou novamente a tigelinha, levou ao nariz, mas, antes de respirar, procurou novamente a imagem do anjo protetor de Rose. Atentamente, olhou onde estava Rose, que mostrava-se da mesma forma de antes, ou seja, distante e alienada. Percebendo as semelhanças de como agia após o uso daquelas substâncias, novamente olhou o pó, tendo agora a certeza que aquilo que era um motivador daquelas reações, e que enfim ele não estava ficando maluco. Devagarinho jogou ao vento, despejando tudo ao mar antes de fazer aquilo que acostumara-se a fazer repetitivas vezes. Decidido, tomou a decisão que tanto esperamos. Virou-se, pegou um saco com uma grande quantidade daquele pó, abriu-o rapidamente, parecendo querer tomar aquela atitude ligeiramente antes que seus indutores fizessem mudar de ideia, e com uma vontade incrível de mudanças que há muito não sentia, olhava ao mar, vendo devagarinho aquelas águas que horas antes o fizera tão feliz desmanchar totalmente aquele pó, fazendo-o renascer para uma nova vida, com a esperança em novos aprendizados. Arthur teve certeza no que vivenciara, e que não fora efeito das drogas, mas, como muitos fazem, preferiu silenciar aquelas experiências por longos meses, pois se contasse a alguém, conhecendo como conheciam, iriam dizer que fora fruto de sua mente alienada, após 2 anos de deixar de vez a vida de devaneios, e depois de muito estudar sobre aquelas ocorrências, ficou sabedor que eu era seu anjo protetor. Hoje em dia, graças aos direcionamentos de outros protetores que fizera rever sua situação, Arthur mudou, abandonou as drogas, atentou-se aos estudos que iniciara depois daqueles acontecimentos, e tem como espaço predileto, como curtição e vício em seus verões, a praia do Tinguá, palco de suas mudanças. Em seu íntimo, tem a esperança que seus protetores irão fazê-lo novamente encontrar Rose, para lhe dizer que se redimiu, e foi devido à sua aparição que ele deixou aquilo que também estava o destruindo a cada dia. Arthur está tornando-se um especialista nas explicações daqueles tipos de acontecimentos, e mais tarde, quando os superiores espirituais acharem que está preparado, com certeza darão notícias de como proceder para auxiliar outros drogados. Rose fora resgatada e levada a hospitais em colônias do plano espiritual. Portanto, amigo, se você faz uso também destas substâncias ou outras, ditas alucinógenas, não os condenamos nem os criticamos, pois temos consciência que faltará informações, porém, procurem separar em suas mentes o que é alucinação por efeitos destas drogas, ou avisos para recomeçarem as mudanças em suas estradas vidas. Busquem sem medo orientações sobre as obras literárias básicas, que ensinam o melhor jeito de compreender as diversas fases da mediunidade, assim como Arthur foi buscar junto a Tamires, sua orientadora espiritual ainda encarnada, depois de querer enfrentar os seus caminhos sem devaneios. Abraços fraternos, do anjo protetor de Arthur, que vos fala através de um amigo. Fim 7. www.autoresalivros.com.br. E-mail para contato: contato@autoresalivros.com.br. Escritor: Juscelio J. Teixeira.